Paz de Deus! Bom, ô, vamos falar aqui da Congregação Cristã no Brasil. A graça do Senhor Deus e do seu Filho Jesus Cristo Salvador. Sabe se... Vamos falar sobre o que sair aqui, vai. Sem pauta, sem roteiro, sem programação, sem nada. Roda a vinheta aí. Que vinheta que nada, pai. Aqui é verdade, aqui não é comércio. Canalzinho do YouTube que ganha dinheiro, pede like, que pede para compartilhar, que pede visualizações, que pede joinha, que pede para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Aqui não. Comigo não tem essa não. Aqui é julgamento espiritual. É doutrina. É mandamento. É verdade. É realidade. Corta na carne. Doa quem doer. Que não é comércio. Olha, sobre esse negócio da CCA aí, CCA, CCB, não é fácil. Não é fácil para a pessoa que não é muito difícil. No começo eu também senti muito. Senti pesado. Quase parei. Aliás, eu não parei porque, sabe? Mas você, como eu já falei aqui, você vê aquele povo, você entra dentro da congregação, você chega numa congregação toda iluminada. Muitas delas parecem um shopping, que nem aquela de... Muitas delas, não é só aquela de Curitiba não, do Portão. Parece um shopping, sabe? Bem iluminada, jardim, estacionamento. Tem muitas delas que é estacionamento de asfalto, marcadinha com tinta amarela. Você vê aqueles porteiros, aquele pessoal de estacionamento, tudo puxa-saco, com uniforme, parecendo assim, uniforme da prefeitura, do Detran, um órgão estatal, sabe? Tudo organizando o carro, sabe? Aquele estacionamento bonito. Iluminação, você vê os corredores da igreja bonita, parece um shopping a igreja, parece um órgão do estado, sabe? Aí você entra naqueles bancos lá, tudo bonito, arrumado, aí a pessoa batizada novo fica impressionado, aí pensa assim, nossa, esse povo aqui é amoroso. Você vê nesses cultos online aí, o ministério, tudo perguntando, o que é que você tem para anunciar, passa assim aquela imagem de que o povo se ama, né? De que o povo se ama. Fala em amor, fala em ajudar pobre. Passa uma falsa união, assim, né? Sabe? Passa-se uma união, você olha assim, nossa, esse povo se ama mesmo, é tudo. Sabe? Rapaz, eu não vou tornar repetitivo, que eu já falei nos grupos anteriores, que nem nos vídeos anteriores, não. Mas você olha assim, parece que você fica deslumbrado, assim. Com a aparência de amor, né? Mas coitado de você, você está enganado. Então, se você não tiver estrutura, se você não tiver perseverança é a palavra, você para de congregar. Quando você vê que sabe a Câmara dos Deputados, presidente, sabe esse negócio que tem aí que parece na mídia toda, você que lê telejornal e tudo, vê esse negócio de articulação política, de alinhar partido alinhado com outro partido, oposição, centrão, sabe? Alianças políticas. Na congregação é a mesma coisa. É a mesma coisa. A congregação se tornou uma empresa. Esses apóstatas, esses pecadores do ministério aí transformaram a congregação numa Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional. Sabe? É a mesma coisa, é articulação política. Na verdade, não é só na cúpula do Brás. Não é só na cúpula do Brás que tem articulação política, não. Nas regionais, até nas cidades tem. Toda a briga de poder dentro da congregação cristã no Brasil, dentro da graça de Deus, a briga de poder em todos os setores. Só que porque aqui vem de cima, sabe? Vem de cima da hierarquia. Porque a hierarquia, você acha que esse conselho dos bastardos aí é unido? Rapaz, aí é disputa de poder,
Tem sempre. Você não vê esse negócio aí da CCA, com os fundadores da CCA, com a CCB? Eu não sei os detalhes, qual foi a saída deles. O que eles estavam querendo, sabe? Eu posso ter sabido, mas eu não tô lembrado agora. Mas eles saíram, ficaram com o ego ferido, sabe? Eles praticamente o que foram expulsos. Aí montaram uma dissidência. Então, se você der uma olhada no YouTube, você vai ver lá o que eles falavam da... Você vai ver o que, é que eles falavam. E se você for parar de ser preguiçoso e for ver aí nos arquivos, vai lá no YouTube que você vê lá. Você vai ter informações de como o Ministério da Congregação descia o pau na CCA. Eu desço o pau na CCA, porque é aposta, tá? Eu chamo de pirata, né? Dissidência. E continua a mesma coisa. Eu bato, não quer saber de quem é. Pecou pra mim, pau. Então, esse negócio aí, o que é que aconteceu? Esse documento aí que o sujeito aí fala. Documento nada, ali é uma notificação judicial. Houve uma briga judicial, a justiça deu ou por liminar, ou eles fizeram um acordo, sabe? Aí, quando faz um acordo judicial, então é o seguinte, como eles podem ter feito um acordo, aí você não acha que o sujeito saiu de ancião da CCB e montou a CCA e ele vai voltar para a CCA sem nada, né? Vai sentar lá no banco lá atrás, né? Você não acha isso, né? Você, na sua profunda ignorância, deve pensar nisso, né? Ele era ancião da Congregação Cristã no Brasil. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí saiu, montou uma. Aí deixou lá, dizem que agora botou um parente lá. Não sei. Aí, você acha que ele vai voltar num acordo judicial? Porque se houver um acordo judicial, a justiça não dá uma sentença exata, né? Então, aí a congregação foi notificada a fazer isso e aquilo outro, restituir ele à congregação. Você não acha que ele vai voltar para sentar lá no banco lá atrás, né? Então, uma notificação judicial não é reaproximação. Isso não é reaproximação. Isso a justiça forçou a restituir ele o quê? O cargo ou alguma coisa. Como ele é rico, alguma coisa. Tá? E outra coisa. A congregação reivindica direitos autorais de imagem e dos cultos que ela transmite online lá, né? Se um sujeito for advogado e quiser entrar com processo contra ela para pedir para transmitir, consegue. Porque os hinos não são dela. Sabe? Não existe negócio de privada. Então, voltando aqui. Então, essa briga entre os fundadores da CCA, CCB e congregação foi uma decisão judicial. Não existe reaproximação aí. Tá? Rapaz, não existe reaproximação. Dificilmente existe uma reaproximação entre marido e mulher. Vai existir reaproximação entre dois bastardos. Entre apóstatas, entre pecadores. Nem mulher reconcilia com o marido, rapaz. Dificilmente uma mulher reconcilia com o marido. Vai haver reconciliação numa briga judicial dessa? Com disputa de poder? Brigar? Nada. Agora eu quero ver como é que eles vão ali, um engolir o outro. Sabe? Reaproximação? Que reaproximação, rapaz? Nem amor teve. Se tivesse amor, nem brigado tinha. Principalmente judicialmente. Agora o que é que acontece? Eles, o ministério da congregação, e eles fizeram um acordo para cada um dar uma versão, sabe? Cada um dá uma versão. Você já ouviu falar em saída honrosa? Já ouviu falar em saída honrosa? Eu vou dar um exemplo aqui de saída honrosa. Quando um presidente da República nomeia um ministro de Estado dele, e aí esse ministro de Estado faz alguma merda, fala ou faz alguma besteira, aí o presidente fica procurando dar uma saída honrosa para ele, sabe? Sabe? Entendeu? O ministro faz uma bobagem, ou fala uma merda. Fala. Então é o seguinte, aí ninguém quer mais ele lá, nem os aliados do presidente quer ele mais, porque não dá para conversar mais com ele. Aí o que é que o presidente faz? Cria uma saída honrosa para o ministro, sabe? Saída honrosa. Então, o que é que o Ministério CCB
e esses dissidentes da CCA fizeram. Cada um, cada um criaram uma saída honrosa, sabe? O Ministério CCB criou essa falsa, dizendo que o Ministério da CCA voltou e pediu perdão. Mentira, né? Mentira, porque a notificação judicial, ele ganhou a causa lá. Então o Ministério do Brás, para ter uma saída honrosa, disse que eles voltaram e pediram perdão. Sabe? Voltaram a pedir perdão. Aí o Ministério da Jandira fez um vídeo lá para eles, dizendo que o Ministério da CCB tinha reconduzido eles para o Ministério. Sabe? Um falou para o público de um e o Brás falou para o público do Brás. Sabe? Aí eles criaram a saída honrosa para ver se cola. Aí nessa quarta-feira passada aí, eles disseram que foi que o pecador lá disse. Disse que é para a Irmandade dar amém, receber de braços abertos no amor, dar amém. Você acha que isso vai pegar? Não pega, vai dar amém nos sujeitos que brigaram. Tá? Não dá, não pega, não. Essas mentiras, você finge que aceita, mas não aceita. Então eles criaram uma saída honrosa. Tá? O Brás disse que os dissidentes voltaram e pediram perdão. E os dissidentes da Jandira gravaram um vídeo para as ovelhas dele dizendo que o Brás restituiu o ministério. Sabe? Um falou para o público, um falou para o gado. Um falou para o gado dele e outro falou para o gado dele de casa. Entendeu? Olha, como é que se faz uma saída honrosa? Aqui, ó. Aqui, ó. São Marcos 14. Deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas das coisas que aconteceram no meio do povo de Deus, no meio da Irmandade, naquela época o povo não ficou sabendo. Que nem você não sabe, rapaz. Você acha que entre o ministério é tudo amor, tudo abraço, tudo que bonito como esses irmãos se amam. Você vê esses bastardos de cima do púlpito aí, tudo que aquela falando de irmandade, de amor, que o ministério. Rapaz, você não sabe, rapaz, você não sabe o que rola dentro daqueles pecadores, não. Ali brigando, eles brigam entre si pelo poder. Tá? Porque muitas cidades têm partido, 2, 3 partidos. Tem uma turma de um ancião, tem outra turma de outro ancião, tem outra turma de outro ancião. Depende do tamanho da cidade. Quanto mais povo tem, mais ministério tem, mais tem partido. Você acha que aquele ministério ali é tudo unido? Nada, pai. Ali tem muita disputa interna, briga de foice no escuro. Se você, na sua ignorância, talvez seja até bom para você. Em algumas coisas é bom para você não saber. Porque talvez você não tenha estrutura. Mas se você não tiver estrutura, mas nem por isso você tem que se omitir a ter estrutura para saber das coisas. Ok, a consulta do sacerdote. Você lembra lá no 4 de Atos que os sacerdotes se consultaram entre si para ver o que é que iam fazer sobre Pedro e Paulo? Porque Pedro e Paulo estava muito popular. Você acha que a Irmandade daquela época ficou sabendo daquilo? Não ficou, rapaz, assim que nem você hoje. Aqui, ó. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Entendeu? Entendeu? Você acha que a Irmandade dessa época aqui ficou sabendo dessa reunião aqui? Isso aqui foi uma consulta entre os sacerdotes, sumo sacerdote, entre sacerdote e escriba, o capitão lá do templo. Isso aqui era povo de Deus, rapaz. Você acha que a Irmandade ficou sabendo disso aqui? Sabe quem ficou sabendo isso aqui para escrever? Isso aqui é 1 ou 2, rapaz, que fica sabendo. Sabe? Essas consultas aqui, quando Judas foi lá ter com os sacerdotes, o sumo sacerdote, para se vender, para trair o Senhor Jesus. Você acha que a Irmandade da época ficou sabendo?
Não, por certo, o Anás, o Caifás, tinha muitos puxa-saco, assim, que nem muitos que assistem esse vídeo é do ministério. Cachorrinho do ministério. Tem a coleira no pescoço. É baba-ovo do ministério. Você acha que a Irmandade dessa época ficou sabendo que o Judas foi lá conversar com o sacerdote para trair? Nem os discípulos sabiam, rapaz. Tanto que quando o Senhor Jesus Cristo, lá na Santa Ceia, lá, disse para Judas, o que tem que fazer, faze logo. Então os discípulos não sabiam. Imagina o povo, sabe? O diabo tentou Adão lá no Éden. Ó, milhares de anos atrás. O diabo vem de lá, rapaz. Ele sabe como fazer desde lá. Oxe. Rapaz, você é que é ignorante. Tá? A confraternização é quando, quando os sacerdotes foram lá e se reuniram com Pilatos, o Pilatos não entendia por que o pessoal queria matar Jesus. E o Pilatos interrogou, o Pilatos foi lá interrogar para ver por que queriam tanto matar esse tal Jesus. O Pilatos não entendia. Ué, mas por que tanto querem matar esse homem? Por quê? Esse homem só faz coisa boa. Esse homem não quer sonegar imposto. Esse homem não quer meu reino. Não quer tomar meu lugar, dar um golpe. Por que o pessoal quer matar esse homem? Aí foi lá interrogar ele. Aí interrogaram ele. Aí o Pilatos ficou mais abismado ainda. Eu interroguei ele, não tem crime nenhum. E esse pessoal, esse sacerdote, esse povo quer matar esse homem. Por quê? Não entendo isso. Você acha que a Irmandade daquela época ficou sabendo disso aí? É? Você já ouviu falar em documento secreto? Documento secreto e ultra secreto? Todo país tem documento secreto e ultra secreto. Sabe? O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Documento secreto e ultra secreto. Por exemplo, os Estados Unidos, a inteligência americana descobre que tem um terrorista lá num determinado lugar. Sabe? Que tem um terrorista lá em determinado lugar. E aí os Estados Unidos mandam um drone armado ou um caça. Aí a inteligência diz, olha, o terrorista está em tal lugar, mas ele está numa comunidade onde tem civis, gente inocente. Gente inocente. Aí o presidente lá fica sabendo. Aí porque o piloto precisa de uma ordem do presidente. Porque olha, lá tem civis, se a gente mandar um míssil lá, uma bomba lá, vai matar o terrorista, mas vai matar civis também. Aí o presidente pergunta, mas quantos civis tem? Aí a inteligência fala, olha, deve ter uns 50 ou uns 30. Porque o terrorista está perto de uma escola, ou está perto de uma feira, ou perto de alguma coisa. Aí o que o presidente fala? O presidente fala, mas se a gente eliminar esse terrorista, vamos salvar muitas vidas mais. Então vale a pena arriscar. Aí autoriza o bombardeio. Aí o piloto do caça solta a bomba. Ou o drone armado solta a bomba. Aí mata lá o terrorista e mais uns 30 ou 10 civis e fere mais uns 10. Esse tipo de ação vai ser escrito no documento secreto, porque é ultramente sigiloso. Ele só vai ser revelado uns 30, 40 ou 50 anos depois, porque é documento secreto, ultra secreto. Se ele vir a público imediato, pode causar uma instabilidade política e uma revolta, sabe? Porque as pessoas não vão entender. Isso chama documento secreto, ultra secreto. Ele só pode ser revelado 30 ou 50 anos depois. Isso é documento secreto, entendeu? Estados Unidos tem, Rússia tem, China, os países mais poderosos. França, Inglaterra, Itália, sabe? Isso chama documento secreto, ultra secreto. Sabe? Tem coisas que as pessoas não ficaram. Muita coisa na história que aconteceu. Reis foram mortos. Você acha que o povo daquela época ficou sabendo? Não ficou sabendo. Foram mortos por conspiração, assassinato. Sabe? Foi morto por conspiração, assassinato. Entendeu?
essas conspirações aqui, o povo, a Irmandade da época não ficou sabendo. Essas brigas do Brás aí, tem muita coisa aí que acontece nos bastidores, ação judicial, coisa de poderosa. Então, é abafado o ministério. O ministério ele faz consulta entre si ali, dizendo, olha, a gente estamos brigando aqui, mas se o povo souber disso aqui, vai ser um alvoroço. Eles podem se rebelar, se revoltar, parar de congregar, não dar dinheiro para coleta. E muitos até saem mesmo. Então aí eles se consultam entre si, fazem um acordo, porque eles são obrigados a fazer aquele acordo, porque se o povo se alvoroçar e souber das coisas, todo mundo vai perder, a credibilidade da graça de Deus vai perder. Então eles são obrigados a fazer esse acordo, que nem o CCA fez com a Jandira agora, os dissidentes da Jandira fez com a CCA, a congregação teve que se submeter, o ministério, para fazer esse acordo, porque senão a justiça podia ser, a decisão judicial podia ser mais pública, e aí ia causar mais, o povo ia saber, e se alvoroçar, e aí ia ser pior. Então eles fizeram esse acordo, e agora se emitiram a circularzinha, e aí estão mandando só a Irmandade dizer amém e receber no amor. No amor, que bonitinho amor, né? Ah, que amor. O sujeito sai da CCB, monta uma dissidência, 10 anos, tá? Monta uma dissidência 10 anos e fez lá as coisas que nem... Se você fez nos vídeos lá, você vê coisa aparecendo Universal, aparecendo a Deus é Amor, a da Graça, aparecendo outras igrejas evangélicas. Aí fica 10 anos, 10 anos, sabe, aquela... E aí teve várias circulares que o Ministério lançou, falando contra a CCA, dando um conselho à Irmandade em ter cuidado para não entrar numa enganação, porque a CCA fazia tudo igual à CCB. Várias circulares, vários tópicos de ensinamento. E aí, no princípio, fez isso, e aí o Ministério Jandira lia a circular da CCB e disse o cacete lá, tá no YouTube, lia. Tá tudo aqui no YouTube. E o Ministério da CCA lia as circulares da CCB lá neles e rebatia. Agora voltou, tudo que maravilha, tudo do amor. Então o Senhor visitou. Só faltou dizer que tinha selado com a promessa. Só faltou dizer que tinha selado com a promessa. Só o Senhor visitou grandemente. Ah, visita o quê, rapaz? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai voltar pro chiqueiro, rapaz? Você acha que o Espírito Santo de Deus anda em chiqueiro? Visitou o quê, rapaz? Vá ser mentiroso no inferno, rapaz. Bando de hipócrita. Que visitou? Toma vergonha na cara, rapaz. Ô! Você acha? Ó, a graça de Deus, guerra civil. Já ouviu falar em guerra civil, né? Guerra civil é como o país se divide em uma briga armada, sabe? Dois partidos dentro do mesmo país. Guerra civil é a pior das guerras. Porque uma guerra, você lutar, você unir todo o seu povo unido contra um país que quer te destruir, mas todo o seu país unido contra outro país é diferente. Você sabe que o inimigo está lá. Você sabe que o inimigo está lá. Então, é uma guerra, você faz um esforço de guerra, todo mundo unido dentro de um país, é homem, mulher, criança, velho, idoso, ajuda no trabalho de formiguinha para combater um inimigo externo. Agora, guerra civil é a pior das guerras. Ninguém ganha com guerra civil. Entre o povo de Israel, teve guerra civil. Saul e Davi, não era guerra civil? Não foi 12 tribos? Não foi 12 tribos que o Senhor tinha? E Israel, Saul e Davi foi o quê? Não foi guerra civil? Sabe? Tribos um lá, tudo filho de Jacó, tudo filho de Jacó, tudo filho de Israel, né? Tudo filho de Abraão, tudo filho de Isaac. Guerra civil, Saul e Davi. E Saul e Davi brigaram por quê? Brigaram pelo poder. Porque Saul já tinha pecado
E Davi foi ungido rei. Mas Saul não aceitou ser tomado, dar o reino de guerra civil. Teve várias guerras civis, rapaz. E não foi antes de Davi, teve várias guerras civis, várias tribos. Leia lá no livro de Juízes. Ali no livro de Juízes era tudo guerra civil. E quem é as tribos de Israel, aquelas tribos que saíram de Jacó e Abraão e Isaac. Guerra civil. Tribo contra tribo. Dentro do mesmo território. Dentro do mesmo território. Disputa de poder, dinheiro, terra. Sabe? E quem ganhou com isso? Quem que ganha com guerra civil? Ninguém, rapaz. Todo mundo perde. Uma disputa de poder idiota. Gente mal, gente ruim, gente pecadora. Sabe? Eu já falei aqui que a justiça não prevalece. O que prevalece é o poder, o prestígio e o status. E o pior é que nessa porcaria, muito povo ainda fica puxando o saco de ancião, de ministério. Um fica tomando partido de outro. Você vai numa cidade, ministério brigando contra ministério, e o povo idiota fica puxando o saco. Um toma partido de um ancião, toma partido de outro. Em vez de tomar partido de quê? Da justiça, da verdade. Tá? Marcos, capítulo 14, versículo 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes, para lhe entregar. E eles, os sacerdotes, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Em ocasião oportuna. Tá? Para o povo não ficar sabendo. Para o povo não ficar sabendo. Você acha que Satanás fez essas coisas com o Senhor Jesus Cristo? Não vai fazer agora. Não vai fazer agora. Não vai usar as mesmas armas. Sabe? Porque o que foi que Satanás disse? Prometeu fazer guerra. Tá? Prometeu fazer guerra. E como é que ele faz guerra? Guerra é isso. Ele usa. Por que o Satanás faz guerra? Sabe por que ele faz guerra? Espera um pouco aí. Então, ele faz guerra para isso. Para exatamente chegar esse momento. Para você desistir. Para você parar. Porque você achou que a graça de Deus era tudo as mil maravilhas. As mil maravilhas. Amor. Irmão contra irmão. Irmão amando irmão. Irmão visitando irmão. Irmão ajudando irmão. Nas horas difíceis, principalmente nessa pandemia aí. Aí você achou isso? Então ele faz guerra para você se decepcionar com isso. Aí você se decepciona com isso. Aí você sai. Aí força você a sair fora. Ou enfraquecer. Sabe as pessoas falam de mim? Você vê eu fazendo esses vídeos aqui, eu pregando essas coisas aqui. Sabe o que as pessoas falam de mim? Ah, irmão, você não está satisfeito? Procura outra igreja. Ah, irmão, você não está satisfeito? Porque vai viver a sua vida. Procura outro lugar para servir a Deus. Procura outro lugar para congregar. Isso é voz do diabo, rapaz. Isso é voz do diabo. É justamente o que Satanás quer, fazer guerra para me tirar daqui, sabe? Aí ele manda eu ir para outro lugar, se eu não estou satisfeito na congregação, ir para outro lugar, ou até montar uma igreja. Isso é voz do diabo. E é por isso que ele faz guerra para você também. Para você ir para outro lugar, parar, sabe? Parar de congregar, parar de servir a Deus, desistir. É para isso que ele faz guerra, rapaz. Então aí ele semeia esse joio, esses tópicos malditos de ensinamento, faz essas guerras, aí tira o mérito de quem tem e dá quem não tem. Para quem tem desanimar, por exemplo, ele tira o mérito de quem tem, o pobre sábio lá, sabe? E dá ao tolo, ao mal, aos pilantras, para fazer você desistir e congregar. Aí você acha, que tá ruim, não tá aqui, não merece. Aí vai para outro lugar. Mas que outro lugar? Não tem outro lugar.
Então é por isso que ele faz guerra, para fazer você desistir. Ah, irmão, vai congregar em outro lugar. Ah, procura outra igreja. É exatamente o que ele quer, rapaz. Porque o pessoal ele vive dizendo isso para mim. Ah, irmão Deus, vai para outro lugar. Ah, não está satisfeito na congregação? Vai para outro lugar. É voz do diabo, é para isso que ele faz guerra. Mas comigo não vai pegar porque eu estou armado até os dentes. Sabe? Sabe lá a carta de Paulo a Tiago? A carta de Tiago lá? Tomai do capacete da salvação, o escudo da verdade. Sabe aquele negócio lá? As armaduras celestes? O segredo é você pegar as armaduras, rapaz. As armaduras. Então, você falar na congregação não está dando mais para servir a Deus. Não se serve a Deus indo na igreja, rapaz. Não se serve a Deus indo na igreja. Você serve a Deus fora é fora do púlpito, fora de ir no templo. No templo você serve a Deus, o que você faz lá? Em glória, aleluia. Senhor, pai, canta indo em casa, boca aberta. Canta indo trabalhando, canta indo andando na rua. Se faz a. Olha, o Senhor disse: os meus adoradores, os meus servos adorarão em espírito e em verdade. Por que em espírito? Em espírito porque você não está vendo ele, mas você crê. E em verdade porque você pratica a verdade. Você pratica os mandamentos, a justiça, a equidade. Não é indo em templo não, seu mané. Sabe? Isso é de menos. Isso é o de menos. Não é queimando incensinho sabe? Então é por isso que ele faz essa guerra, para você desistir e procurar outra igreja e você sai da graça. Sabe? Então para isso, rapaz, é justamente isso que tem que fazer você ficar. Porque isso não vai ficar para sempre, rapaz. Isso tem um fim, isso é que nem a onda do mar. Tem um lugar, vai até determinado lugar. Depois chega lá, sabe? Sempre foi assim. Leia aqui, ó. Leia aqui. A impiedade tem um limite. A impiedade é que nem a onda tempestuosa, mas chega um lugar que ela vai ter que parar e voltar. E os ímpios ser cortados da cabeça. Sabe? Por isso que o Satanás faz guerra. É para você justamente parar, desistir, procurar outro lugar. Eu estou cansado de ouvir essas vozes. Ai, meu Deus, vai procurar outro lugar. Se na congregação não está bom para você, vai para outro lugar. Voz de Satanás. Isso é voz do diabo. E comigo não. Sabe? Rapaz. Tá pensando o quê? Tá pensando que tudo é flores na congregação cristã no Brasil? Ali tem mais espinho, que nem eu já falei aqui. Tem muito mandacaru ali. Para onde você se mexer, tem espinho. Você tem que botar uma luva e pegar uma espada para